tema da minha fala é o Supremo Tribunal Federal e a presunção de inocência. Meu queridíssimo amigo, mestre de todos nós do processo penal, disse, são duas palestras, o Supremo e a presunção de inocência. Porque realmente ficou incompatível tratar, né, desse tema numa única palestra. E eu gostava de eu vim para cá, e ainda não tinha o resultado, eu estava vindo aqui para o Rio de Janeiro, estava acompanhando e só tinha tido, ainda estava 4-2 para os votos favoráveis à condução coercitiva. Eu estava pensando, olha, eu ia até falar ontem com o Afrânio, mas o Afrânio não veio, o Afrânio mora em São Pedro da Aldeia. Falei, Afrânio, me dá um emprego de caseiro, porque eu quero largar o direito. Porque depois que a gente escuta Edson Fachin falar que a condução coercitiva é um direito, é o melhor para o acusado, porque senão ele seria preso, de que o Barroso, dizendo que agora o direito está mudando, está pegando os poderosos, é desanimador. É desanimador. Eu não fiz direito para isso. Eu não fiz direito eu não cursei direito num ideal ainda jovem, em 1982, para ver esse Supremo Tribunal Federal. Não foi para isso que eu escolhi direito. Na minha família não tem ninguém da área de direito. Minha mãe, eu saí daqui do Rio e conto isso com orgulho. Minha mãe trabalhava aqui, tinha uma barraca na Feira Hippie. Chamava Feira Hippie, na Praça General Osório. A praça ainda não era cercada. E eu mudei para Belo Horizonte. Minha mãe foi trabalhar com comida, doces, salgados, etc. Mas eu rompi com essa tradição de comerciante, com a minha família e fui seguir a carreira jurídica, e mais do que isso, escolhi a advocacia criminal e o magistério no direito penal. Mas eu não fiz direito para ouvir ministros decidindo com base no sentimento do povo, decidindo com base na maioria das ruas, decidindo contra a Constituição da República. Eu não fiz direito para isso. Eu estudei em Heleno Cláudio Fragoso, o advogado da liberdade, em Aníbal Bruno. Os mais novos não lembram desses autores, mas eu gosto muito dos clássicos. E depois aí, em Nilo Batista, Juarez Tavares, no direito penal, no campo do processo, na obra paradigmática de Geraldo Prado, Sistema Acusatório, nos seus artigos, em Rubens Casada, na atualidade, no constitucionalista Lênin Streck. Mas o Supremo está preso aqui. A Constituição da República proclama que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Artigo 5º, inciso 57. Consagrou. Gostemos ou não, a nossa Constituição da República consagrou assim o princípio da presunção de inocência. Segundo o querido Gustavo Badaró, isso teve como fonte inspiradora a Constituição Italiana de 1948, né, de que ao imputado não é considerado culpado, senão em razão de uma condenação definitiva. Porque alguns ministros do Supremo, porque na Espanha, na França, no Japão, na Jamaica, sei lá onde, não tem, esse princípio é coisa... Mas a nossa tem. E nós estamos falando do direito brasileiro, da Constituição da República Federativa do Brasil. E é esse desprezo. Foi o Constituinte, a Constituição que Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã. E o jurista Marcelo Neves
juntamente com Fernando Fernandes, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, falando sobre a presunção de inocência, ele disse: isso trata-se de um caso fácil. Chamou Marcelo Neves, para mim, um dos maiores juristas desse país. Isso é um caso fácil. Ele falou o seguinte, e ontem eu estava revendo a fala dele: eu resolveria isso em 5 minutos e deixava lá os outros discutindo. Porque é muito simples. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Não se tem mais o que discutir. E Marcelo Neves, e não é a minha área, falando da ponderação, Alexi, Dworkin, etc. O Lênio entende bem disso, meu querido amigo Lênin Streck. Falando, aqui não se trata de ponderação de princípios. Por quê? Porque temos uma regra clara. Diria o comentarista de arbitragem. A regra é clara. E quando a regra é clara, não precisa interpretações. Não precisa recorrer a princípios, valoração e etc. Isso é quando se trata de casos difíceis, complexos, onde a ponderação se faz valer. Simone Scheider, que tem uma excelente obra sobre a questão da mídia, da imprensa, da influência, ela trabalha essa questão da liberdade individual, da questão do direito à informação. Então são situações complexas, onde a ponderação ela se faz importante, se faz valer. Mas aqui não. Aqui não se admite outra interpretação, a não ser rasgando a Constituição da República, como tem feito os ministros, a maioria, do Supremo Tribunal Federal recentemente. É importante dizer que o princípio da presunção de inocência, ele remonta ao direito romano. Na Idade Média, o referido princípio foi afrontado principalmente nos procedimentos inquisitoriais que vigoravam na época, chegando mesmo a ser invertido. Querida Fernanda Martins, já que a dúvida poderia levar à condenação. Contudo, o princípio foi depois logo consagrado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Então não é jabuticaba, não é invenção brasileira, como querem fazer crer alguns ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal. Refletindo uma nova concepção do direito processual penal, uma reação dos pensadores iluministas ao sistema persecutório que marcava o antigo regime, no qual a confissão era a rainha das provas, era obtida através da tortura, de tormentos e da prisão, hoje substituída pela delação. Eu, certa ocasião, escrevi um artigo. Meu nome é tortura, mas podem me chamar de delação. Ferraioli, não sei, parece que o ministro Barroso, eu não tenho problema nenhum em desagradar ministro do Supremo. Principalmente esses que sempre vão votar contra a defesa e a liberdade. Então, se eu falar ou não falar, eles vão votar contrário. Porque eles não respeitam a Constituição. Eles deveriam ser impedidos, sofrer impeachment por violarem a Constituição da República. E é lamentável ouvir isso de um pseudo-constitucionalista. Segundo Ferraioli, o princípio da presunção de inocência é um correlato do princípio da jurisdicionalidade. Isso é muito importante, da jurisdição necessária. Para Ferraioli, abre aspas, se é a atividade necessária para obter a prova de que um sujeito cometeu um crime, desde que tal prova não tenha sido encontrada, mediante um juízo regular, nenhum delito pode ser considerado cometido,
Nenhum sujeito pode ser reputado culpado, nem submetido à pena. Juarez Tavares, meu mestre, meu amigo, meu irmão, ontem eu já peguei o livro dele e já estava lendo. E tem uma parte que ele fala da presunção de inocência. Sem um juízo de culpabilidade formado, onde se reconhece o fato típico, o ilícito e a culpabilidade, ninguém, absolutamente ninguém, poderá ser considerado culpado. E esse juízo só vai se ocorrer depois, evidentemente, de todo o devido processo legal, de todo o contraditório, de toda a ampla defesa. Daí porque Ferraioli diz do princípio da jurisdicionalidade. O respeitável jurista italiano, que agora está parecendo a Geni, todo mundo quer atirar no Ferraioli, como se fosse um pecado o garantismo penal. Aliás, a origem do Ferraioli, o livro dele não foi um livro para o direito penal, né, o direito e razão, a teoria do garantismo penal e etc. depois, né, mas um livro, evidentemente, de princípios, da legalidade estrita. O jurista assevera, Ferraioli, que o princípio da presunção de inocência é um princípio fundamental de civilidade. Nosso querido Rubens Casara falou aqui isso ontem. Fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que ao custo da impunidade de algum culpado. Nós sempre aprendemos na faculdade, querido Fernando Fernandes, que é preferível absolver 1000 culpados do que condenar um inocente, porque decorre do princípio da presunção de inocência o indúbio pro réu. Na Itália, ainda informa Ferraioli, com o advento do fascismo, a presunção de inocência entrou em profunda crise. Os freios contra os abusos da prisão preventiva deixaram de existir. Em nome da segurança processual, qualquer semelhança com o nosso Supremo Tribunal Federal não é mera coincidência. Em nome de uma suposta segurança processual, em nome de uma defesa social, ingredientes de um sistema fascista, né? E em nome de um clamor público, a presunção de inocência entrou em decadência. Em tese de doutoramento, professor da USP, Antônio Magalhães Gomes Filho, assevera que, à luz da presunção de inocência, não se concebem quaisquer forma de encarceramento ordenadas como antecipação da punição, ou que constituam corolário automático de imputação, como sucede nas hipóteses de prisão obrigatória, em que a imposição da medida independe da verificação concreta do periculum libertatis. Porque é um discurso falso, mentiroso, oco, de que a presunção de inocência beneficia, entre aspas, bandidos, criminosos, perigosos, porque no sistema penal nós temos a prisão preventiva. E temos no Brasil mais de 250 mil pessoas presas provisoriamente em razão dessa prisão preventiva. Em razão do periculo libertatis. E já há um abuso extremo dessa decretação dessa prisão, já que a reforma processual penal prevê medidas cautelares diversas dessa prisão preventiva, que não são aplicadas. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que não se pode é uma prisão automática, sem que haja esse periculo libertatis. Uma prisão em decorrência de uma condenação recorrível e que, portanto, pode ser modificada, anulada. E a Defensoria Pública, que eu rendo minha homenagem aos guerreiros, e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro é um exemplo para todo o Brasil,
demonstra com dados impressionantes que, às vezes, cerca de 50% dos casos que vão para os tribunais superiores, STJ e o Supremo, ou decorrem de anular o processo, ou uma absolvição, ou uma redução da pena, que implica, muitas vezes, em substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, ou, enfim, qualquer situação que favoreça aquele que foi condenado em segunda instância. Então, isso é muito precário para se determinar uma condenação, até porque não, como disse, não se concretizou, né, o juízo de culpabilidade que está sujeito a um recurso. Mas ainda que fosse um único condenado, que depois verificasse que ele é inocente ou que o processo é nulo e etc., bastaria para a manutenção desse princípio de civilidade. No Estado de Direito, é inadmissível, intolerável, inaceitável flexibilizar direitos e garantias fundamentais em nome do combate deste ou daquele delito, né? A investigação, a acusação e o julgamento devem ser orientados pelos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência, do juiz imparcial, da proibição de prova ilícita, da proporcionalidade, etc. E aqui vamos rapidamente falar das decisões recentes, não tão recente uma, mas enfim, do Supremo Tribunal Federal. Em 2009, 5 de fevereiro de 2009, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do habeas corpus 84078, reconheceu o princípio da presunção de inocência, se aplicava até que houvesse a condenação definitiva, transitada em julgada. A referida decisão impedia, assim, a chamada execução provisória da pena, enquanto houvesse recurso pendente. A ementa dessa decisão. Habeas corpus. Inconstitucionalidade da chamada execução antecipada da pena. Artigo 5º, 57 da Constituição do Brasil. Dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição do Brasil. O artigo 637 do Código de Processo Penal estabelece que, abre aspas, o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e, uma vez arrazoado pelo recorrido os autos de traslados, os originais baixarão à primeira instância para a execução da sentença. A Lei de Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória. A Constituição da República definiu, no seu artigo 5º, inciso 57, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Daí que os preceitos veiculados na Lei de Execução Penal, além de adequados à ordem constitucional vigente, sobrepõem temporal e materialmente ao disposto no artigo. A prisão, isso é ementa, a prisão antes do trânsito em julgado, da condenação, somente pode ser decretada a título cautelar. O que estávamos falando, o que não é o caso dessa prisão automática, nessa antecipação punitiva, nessa antecipação da tutela penal. A ampla defesa não se pode visualizar de modo restrito, engloba todas as fases do processo, porque isso também atinge a ampla defesa, já que ainda há recurso. Ora, se o réu, o acusado, respondeu todo o processo em liberdade, aí depois tem uma sentença condenatória, recorrível, né? E ele, evidentemente, está ainda, né, sujeito a ser modificada essa decisão, isso afeta a amplitude de defesa.
o saudoso ministro Evandro Lins e Silva sintetizou na seguinte assertiva: na realidade, quem está desejando punir demais, no fundo, está querendo fazer o mal, professor Juarez Cirino, se equipara um pouco ao próprio delinquente. Foi relator desse habeas corpus o ministro Eros Grau, que destacou aí, né, que a prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar, né? Lembrando Rogério Lauria Tucci, Eros Grau diz: o acusado como tal somente poderá ter sua prisão provisória decretada quando esta assuma natureza cautelar, ou seja, nos casos de prisão em flagrante, prisão temporária ou de prisão preventiva. Deixa eu pular aqui um pouco. Bom, vou pedir uma tolerância de 5 minutinhos, tá? Da decisão do Supremo Tribunal Federal que afronta o princípio da presunção de inocência. No dia 17 de fevereiro de 2016, no julgamento do habeas corpus 126.292, o Supremo Tribunal Federal, por 7 votos a 4, revendo a posição de 2009, considerou que é possível a execução da pena depois da condenação foi confirmada em segunda instância. Eu estava num congresso em Florianópolis, organizado pelo Alexandre Rosa, que estava por aqui. De lá, estava até sozinho, comendo lá um negócio. Eu, do meu celular, com muita dificuldade, eu escrevi um artigo e mandei para ele, que foi publicado no Empório, hoje sob o comando da minha queridíssima amiga Aline Golinski, minha editora. A morte da velha senhora da Constituição da República, que ali a velha senhora tinha sido esfaqueada covardemente por 7 ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Que ela ainda não tinha morrido, mas estava no CTI. Havia ainda uma esperança de recuperá-la. Mas, infelizmente, a velha senhora faleceu. Talvez só um milagre para ressuscitá-la. Talvez o nosso Geraldo Prado consiga fazê-lo. Então, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki, que depois que morre vira santo, mas para mim não. Para mim não. Primeiro que eu não acredito em santo, nem em Deus, nem nada. Porque se existisse alguma coisa, não teríamos tanta injustiça no mundo. Tanta desigualdade, tanta violência, uma escravidão, um holocausto e etc. Então, me desculpem, mas porque ele era para ter punido o senhor Moro quando interceptou Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Vocês viram agora que o Michel Temer teve o direito, e eu respeito, eu acho que tem que ter. A Polícia Federal pediu ao Fachin a interceptação, que é do sigilo telefônico, o Fachin negou. Porque é assim que tem que ser. E não como o Moro fez. Depois ele pede desculpa, não sei mais o quê. Enfim, então foi muito lamentável o que ocorreu. Naquela ocasião, o ministro Celso de Mello, e aqui a gente tem que ser justo, tem sido um grande ministro na questão da defesa dos direitos e garantias fundamentais, não importa se é conservador, se é isso, se é aquilo, mas na defesa dos direitos e garantias fundamentais, sem entrar em méritos específicos e questões políticas, ele tem sido realmente um grande ministro com votos cultos, longos, precisos, como foi ontem na condução coercitiva novamente. Lembrando, inclusive, e nosso querido Geraldo Prado disse aqui hoje, a Convenção Americana dos Direitos Humanos. No julgamento desse habeas corpus, né, o Supremo Tribunal Federal, a um só tempo, afrontou o texto constitucional, o artigo 5º, inciso 57, tratados internacionais,
que o próprio Estado brasileiro ratificou com a Convenção Americana dos Direitos Humanos, artigo 8º, número 2. E a legislação processual, artigo 283 do Código de Processo Penal. Então foi essa pancada terrível. Depois disso, criou-se uma nova esperança com as ADCs. 43 ainda, 43 e a 44, a 54 ainda não tinha sido interposta. Mas a senhora, presidente do Supremo Tribunal Federal, eu acho que devia sortear essa camisa o seguinte: se alguém encontrar um voto da ministra Carmen Lúcia a favor da liberdade dos direitos fundamentais, ganha a camisa. Então, ela, como disse muito bem o Marco Aurélio, com a sua irreverência, a sua cultura, que fique registrado, a estratégia venceu o direito. Não pautou as ADCs, não pautou, engavetou. Eu escrevi também na época, por que não pautar, mas ela não pautou. E aí, a situação foi particularizada, individualizada no habeas corpus 152752, Luiz Inácio Lula da Silva versus STJ. E por 6 votos a 5, todos lembram, foi negada a ordem e, consequente... teve. Que o ministro Celso de Mello, inclusive eu escrevi também um artigo sobre isso, o ministro Celso de Mello repudiou logo no começo. Agora, o que me assustou, e eu falo aqui, mas meu tempo já esgotou, eu já vou acabar. Ficou muito grande realmente esse meu texto, que eu faço um histórico aqui. O que mais me assustou nesse julgamento não foi propriamente o resultado, mas foram os argumentos por aqueles que negaram. Porque negar ou conceder, isso aí às vezes é questão, né, quando se tem, né, nós temos aqui a Kenarique, a Simone, duas, uma desembargadora federal, outra desembargadora estadual em São Paulo, que são garantistas, evidentemente. Tivemos aqui o Rubens ontem, um juiz, mas que às vezes não tem jeito, tem que condenar, tem que ver o que é possível, mas dentro de uma legalidade. Então aí teve, resumindo, o discurso da impunidade. Eu não aguento esse discurso da impunidade, eu acho um mau caratismo, uma canalice. Um país que tem 750 mil, a terceira maior população carcerária do planeta, formada de negros, miseráveis, pobres, jovens, que são assassinados. Porque quando o negro não é assassinado pela polícia, ele é preso. É o sistema seletivo que Fernanda lembrava hoje. Então vem com esse discurso da impunidade, que é um discurso neurótico, no dizer de Ricardo Genelot. Depois, um discurso que me dói muito, porque eu sou judeu. Sou um judeu ateu, já disse aqui que sou ateu, mas sou um judeu. E nessa hora, na hora do holocausto, ninguém vai te perguntar se você é ateu ou não. É o sentimento do povo, meu querido Geraldo Prado. O sentimento do povo que serviu de base a Adolf Hitler. Que foi escolhido, Casara lembra isso, pela revista Time, Homem do Ano. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E que usava muito bem a mídia com seu Goebbels. Rubens Casara, tá difícil aqui, mas eu vou ter que ler aqui o meu Rubens. O Rubens é um amigo querido, eu tenho que ler ele. O medo dos juízes de desagradar a opinião pública e cair em desgraça, acusados de serem inconvenientes com a criminalidade e a corrupção, ou de se tornar vítima direta da polícia política nazista, isso ele está se referindo lá a Adolf Hitler em 1938. Não faltam notícias de gravações clandestinas promovidas contra a figura do próprio governo e do próprio poder judiciário. Tem hora que eu acho que alguns ministros devem estar sendo chantageados por alguém. Porque não é possível. Bom, e depois, meu querido amigo Lênin Streck, o princípio da colegialidade, e Lênin diria, bingo, né? Ao analisar a decisão. Eu nunca vi isso, inventaram esse princípio. Inventaram essa porra desse princípio da colegialidade, né?
Olha, me perdoe, eu tenho até uma simpatia, pela ministra Rosa, uma pessoa educada, fina, né? Mas não tem condições, não tem condições. É lamentável, é triste. É triste. É muito triste. E aí vem esse princípio que ninguém entendeu. Ela votou com a minoria para a maioria. Não entendi. Minha inteligência não me permite. Eu sou um pouco burro para entender certas coisas. Meus queridos, impunidade, sentimento social, colegialidade, são argumentos demasiadamente frívolos para se opor ao princípio de que ninguém, absolutamente ninguém, poderá ser considerado culpado até o julgamento definitivo. O emprego de estatísticas que não demonstram totalmente a realidade, tão somente parte dela, revelam também o descaso com a grande maioria encarcerada, vítima do sistema penal seletivo e estigmatizante. Assim, nós esperamos que as ADCs que estão lá, 43, 44 e agora 54, voltem, ressuscitem o princípio da presunção de inocência. Não é demais martelar que quando defendemos a efetivação do princípio da presunção de inocência, não fazemos em nome deste ou daquele, desta ou daquela pessoa, mas em nome de todos, de todas, e especialmente em nome da Constituição da República. A presunção de inocência é um direito de todos, de todas, e garantia do cidadão e da cidadã. Por fim, queridos ouvintes, amigos, advogadas, advogados, como dizia Shakespeare, há quem diga que todas as noites são de sonhos, mas há também quem garanta que nem todas, só as de verão. No fundo, isso não tem muita importância. O que interessa mesmo não é a noite, e sim os sonhos. Sonhos que os homens e as mulheres sonham sempre. Continuem sonhando. Um beijo no coração de cada um.